Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Prosa de Governança Agro. Eu sou a Mariana e eu estou aqui juntamente com a Natália. Nós somos responsáveis pela Academia da Governança Agro e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre gestão de riscos em empresas agrícolas com o Pedro Fernandes, que é diretor de agronegócios daqui do Itaú BBA. Seja bem-vindo, Pedro, seja bem-vindo, Nath. Vou começar então com uma pergunta um pouco mais geral, Pedro, para começar a contextualizar na questão de gestão de riscos. Quais são os principais riscos que você vê quando a gente está falando em propriedades agropecuárias e empresas agrícolas de forma mais geral? Tá bom. Primeiro é um prazer estar aqui na Academia da Governança. Finalmente fui convidado, né? Eu que sou um entusiasta aqui e apoiador da Academia, né? É um prazer estar com você, Mari, com você, Nath, aqui. E quando a gente olha para o empreendimento agrícola, eu acho que o principal risco que existe é a capacidade de adaptação. A capacidade de adaptação é para o momento da companhia, ou do empreendimento, ou da fazenda, adaptação à tecnologia, adaptação ao clima, né? É entender que o presente não é uma continuidade do passado, que com certeza a experiência das decisões tomadas, de tudo que foi vivido, ela é sem dúvida muito importante, né? Mas a capacidade de avaliar o cenário, né, e avaliar o que deve ser feito, como se adaptar a esse cenário, talvez seja o principal desafio que os empreendimentos agrícolas têm. Perfeito. Pedro, quais estratégias você considera essenciais para identificar e avaliar os riscos nas operações agrícolas? Natália, eu acho que essencialmente são necessárias duas coisas, que é conhecimento e comunicação. Eu acho que é a partir do entendimento da realidade e da capacidade de discutir isso, discutir tanto do ponto de vista técnico com o seu consultor, discutir isso com quem faz o financiamento sobre fluxo de caixa, discutir eventualmente sobre soluções tecnológicas, né, com algum parceiro de tecnologia, essa capacidade de se autoconhecer ao longo do tempo, descobrir, por exemplo, o que são questões que estão afetando uma pessoa, um familiar que está dentro do empreendimento, né? Esse conhecimento é fundamental. E a partir desse conhecimento e da comunicação e de discutir as situações reais, é que os riscos podem ser endereçados. O que a gente, infelizmente, mais vê são temas proibidos. Temas onde claramente alguma coisa não vai bem e que as pessoas não têm a capacidade de abordá-los, né? E na vida a gente tem alguns problemas que o tempo resolve e outros que que o tempo só torna os problemas maiores. E numa propriedade agrícola também tem desses dois problemas. E a gente tem que até saber identificá-los, né? Quais são coisas que com o tempo vai passar e quais são outras coisas que a gente precisa dedicar energia para que eventualmente uma pequena falta de controle de insumos, alguma hora não vai derivar numa grande perda financeira ou numa falta de controle, numa falta de produto para aplicação. Então é de pequeno que a gente tem que ir acertando as coisas. Obviamente que tem desvios pequenos da realidade que o tempo se encarrega de resolver. Você acredita que uma visão externa de uma consultoria ou de algum tipo de colaboração entre produtores colabora para essa mudança? Ter alguém externo para resolver algum problema é alguém que pode trazer uma especialidade, né? Trazer conhecimento, trazer competências, né? E se debruçar sobre o tema e resolver uma situação pontual. Agora, não basta a gente ter um suporte externo. O produtor rural, o empresário da agroindústria, ele também tem que entender que a partir daquela intervenção, internamente as coisas precisam ser alteradas.
Porque se as causas que levaram aquela situação a surgir, né, se nós não trabalharmos nas causas, aquilo vai voltar a acontecer. Então, o que deveria ser uma intervenção pontual, uma evolução pontual, vai virar uma dependência. E aí, muitas vezes, a dependência de alguém externo é algo que não é bom, né? Então, eu acho que é muito bom a gente trazer especialistas, né? Aqui no banco a gente tem essa realidade. A gente sabe algumas coisas, né, de finanças, de como construir produtos financeiros, mas tem um monte de coisa que a gente não sabe. E a partir daí a gente ou contrata pessoas que têm essas competências, ou a gente contrata especialistas que prestam consultoria para a gente. Essa também é a nossa realidade. Agora, não pode virar um modo de vida você ter que depender só de uma ajuda externa. Então, eu acho que é isso. É bom, mas tem que saber usar. Até porque senão vira um gasto que não gera resultado. Perfeito. Pedro, quando nós estamos olhando para como eu posso gerir o meu risco, os produtores eles começam a pesquisar sobre e eles acabam percebendo que tem muitas ferramentas já disponíveis, como você comentou, tem muitas soluções tecnológicas no mercado que podem ajudar o produtor nesse sentido. Como que você consegue enxergar isso na questão de como que eu vou escolher o que é mais adequado para a minha propriedade, para o meu negócio agrícola? E a gente vê também que não tem uma ampla adoção ainda, né? Ainda tem um grande gap no sentido de adotar sistemas de gestão de risco eficazes. Como você acha que a gente poderia ampliar essa utilização nos próximos anos? Mari, eu acho que tem dois ângulos que a gente precisa explorar quando a gente fala de sistemas de gestão de risco. Tem algo que é fundamental e que é chato de fazer, que é organizar minimamente os dados. Se os dados não estão bem organizados, não tem sistema que funcione bem. Não tem consultor externo que consiga ajudar numa gestão de risco. Então, tem um trabalho de casa de entender quais são os dados que precisam ser organizados. Eu troquei, né, essa semente num milho da segunda safra. Se isso não foi registrado, eu não estou falando como tem que ser registrado, mas se isso está na cabeça do produtor só, vai ser impossível fazer um sistema de gestão de risco, porque essa troca implicou num custo de implantação da safra, implicou também numa fixação de milho, porque de todo o milho que ele produzir, não é 100% dele, tem uma parte que já está fixada. Então, assim, essa organização básica de dados, ela é fundamental e ela é chata, porque todo dia a gente faz, se a fazenda não tem uma organização, se quem faz a gestão das contas e dos fluxos não tem essa organização, não tem o método, dá um trabalho para organizar, tem que mudar o dia a dia para que os novos negócios que são feitos não desorganizem, e sim que eles sejam, dentro de uma metodologia, incorporados para a gente ter a informação sempre atualizada, né? A partir daí, esse é o básico. E eu acho que tem gente que gere muito melhor risco numa planilha do que gente que gastou dinheiro já com bons sistemas de gestão, porque não fez a lição de casa. Mas também é natural que os sistemas de gestão, o que eles são? Eles pegam a experiência de centenas, de milhares de produtores e veem o que são as visões mais comuns da realidade, do que deve ser visto, do que é a exposição cambial, do que é o volume de fixação em aberto, do que está negociado de físico e do que está travado de preço, em qual moeda isso está. Então, é uma forma do produtor não ter que construir tudo. Assim como o produtor não constrói o trator, ele não precisa construir o sistema de gestão. E, aliás, é até algo que nós aprendemos a duras penas aqui dentro do banco,
é melhor comprar um bom sistema de gestão e mudar muito pouco ele, do que comprar um sistema de gestão e querer que ele pense e organize as informações do jeitinho que está na nossa cabeça. Porque adaptação demais em sistema implica que quando tem uma atualização ou quando a gente quer trocar de sistema, o custo é muito elevado, né? Então eu acho que é isso, é organizar bem a informação, saber o que quer e usar as soluções padrão. Aí vai depender um pouco de custo, de quais são os objetivos, de que cada um tem e de familiaridade, né? Bom, achei esse mais simples de usar, gostei mais daquela visão. Acho que aqui não é o nosso papel escolher qual é o sistema de gestão de risco, é sim estimular os nossos clientes a evoluírem aqui na forma de gestão de risco, de entender que a maneira que uma fazenda era tocada, talvez 15 anos atrás, é muito diferente da maneira que ela deve ser tocada hoje. As possibilidades que existem, né? Tanto de pacote tecnológico, de gestão e de gestão de risco, tudo isso mudou muito e tudo isso está bastante integrado, né? E essa é a realidade com que a gente quer ajudar os nossos clientes e que é talvez a missão principal aqui da nossa academia da governança, o que a gente quer ajudar, né? Que justamente em todas essas jornadas a gente tem um nível de maturidade maior. Acho que não dá para falar de risco no agro sem falar de condições naturais. Acho que é inerente ao nosso negócio aqui. Então, eu te pergunto, como as empresas agrícolas podem lidar com esses riscos relacionados a condições climáticas, pragas, doenças nas plantações? Nath, essa é a característica de uma indústria a céu aberto, é absolutamente inexorável à agricultura, né? Não é porque ela é inexorável à agricultura, especificamente agora na 23/24, na safra de verão, estamos vivendo uma série de desafios que acontecem de tempos em tempos, né? Que eles não podem ser mitigados. E a gente sempre tem que falar de mitigação de risco, né? A gente nunca zera risco, a gente mitiga os riscos. E isso é feito através de opções que não estão buscando a maximização do resultado no curto prazo. E sim, é a maximização da resiliência ao longo do prazo. Então, muitas vezes, no curto prazo, vale a pena fazer uma cobertura verde? Talvez, se você olhar no curto prazo, não sei se justifica. Ou pode ser uma economia de caixa. Mas para safras seguintes, aquela palhada, quando você pega um período de estiagem grande, como a gente está enfrentando em algumas regiões agora, de até 30 dias sem chuva, ela se torna importante. Mas se a chuva for regular, valeu muito pouco aquela cobertura. Realmente valeu. Mas a gente tem que pensar em todos os cenários que podem acontecer. Então, é um pouco essa visão. Obviamente que todo mundo quer entregar o melhor resultado possível, né? Quer a maior produtividade, quer vender pelo preço mais alto, né? Produzir pelo custo menor e que sobre um maior resultado no final da safra. Mas que ao longo das safras a gente tem que tomar decisões que minimizem risco. Manejo varietal, cuidar do solo e entender que o solo é uma coisa viva, ao longo do tempo entender a que tipo de clima, a que condições naturais aquele empreendimento está sujeito. Isso afeta até a forma de fixação. Se você está produzindo debaixo de um pivô, a variabilidade que você vai ter numa safra ela é muito menor. O percentual que pode ser fixado, né, que você pode travar preço, é muito maior se você está numa área que chove pouco, ou chove de maneira irregular, ou que tem um histórico de eventos climáticos. Então, acaba afetando tudo isso. E a gestão integrada de risco tem muito disso. O que a gente fala aqui é que é natural que a gente tente separar
os riscos em caixinhas. Esse é o risco financeiro, esse é o risco climático, esse é o risco de precificação, esse é o risco de gestão. Agora, na vida, tudo isso anda em conjunto. E, voltando para o começo da nossa conversa aqui, quando a gente fala de capacidade de adaptação, é isso, é entender como uma derrapada em um dos riscos tem que ser compensado por mais segurança em outros desses riscos, né? E essa capacidade de adaptação e de ter conhecimento e comunicação para que a gente entenda isso. Não pode quem cuida do campo não conversar com quem está no financeiro para falar, olha, estamos revendo a produtividade aqui, ou tem um risco de acontecer algo, e o produtor acordar sobrevendido, né? Aí ele vai ter dois problemas. O problema de não ter produzido e de ter que achatar ou cancelar aqui o contrato de venda de grão que ele tinha. Então, essa é a dinâmica que é importante da comunicação, da adaptação e de olhar todos os riscos. Dentro da sua natureza, com a sua ferramenta, vai entender que um contamina o outro. Acho que a vida seria muito mais fácil se eles fossem independentes. Com certeza. Muito menos divertido também. Pedro, acho que puxando um pouco do que você estava comentando, o agro é um setor bem peculiar porque você realmente está correndo risco o tempo inteiro. Porque a gente tem todos os outros riscos como o financeiro, mas a gente tem um risco, igual a Nath comentou, risco climático, risco da própria cultura, que você não tem muito como controlar. Você consegue até certo ponto, mas você consegue mitigar, mas você não consegue realmente controlar. E quando a gente olha para o risco financeiro, que é algo mais comum, não só para o agro, mas para outros setores, como que eles podem pensar em equilibrar essa necessidade de, olha, eu preciso correr riscos, ainda mais vendo, por exemplo, que eu estou no ano ruim, eu preciso me arriscar um pouco mais na parte financeira, mas também preciso proteger os ativos que eu já tenho. Como que eu faço esse equilíbrio? Acho que esse equilíbrio de como o risco financeiro é afetado pelos demais riscos, quando a gente fala que as caixinhas não são independentes dos riscos. Um ano de incerteza de produtividade e incerteza de preço, que a gente tem tido uma variação negativa de preço já, uma tendência de variação negativa de preço ao longo do último ano, aqui muitas dúvidas do que será o preço futuro, o financeiro ele precisa ser protegido. E ele é protegido através de novo, poxa, vai até ficar repetitivo aqui, mas é de conhecimento. É um fluxo de caixa bem montado, né? Com fluxo de caixa bem montado, se eu sei muito bem quando são as minhas saídas e eu tenho alguma incerteza sobre as entradas em função de produtividade, eu sou capaz de agir com antecedência sobre isso. Eu consigo sentar e captar um recurso para cobrir alguma despesa que eu tenho. Eu sou capaz de renegociar alguma data de alguma obrigação. Sou capaz de renegociar uma data de entrega de algum produto, né? Mas é só com o fluxo de caixa na mão que o produtor vai conseguir ter a antecedência e a tranquilidade para ter essa resiliência, que é diferente daquela realidade de eu sou muito mais velho que vocês, né? A agricultura tinha duas datas, que era em certas regiões de 30/3 ou o 31/3 ou 30/4 e o 30 de setembro. Aí era fácil, porque era quando todo mundo pagava e recebia tudo. Hoje em dia essa realidade mudou, né? Então conhecer esse fluxo de caixa é importante. E também tem uma outra mudança importante, que é a gente passou de um financiamento que era com juros controlados, que tinha muito dessa característica de datas muito fixas. A comercialização acaba em tal data e todo mundo acabava para todos os clientes do banco, acabava na mesma data o custeio. A gente passou dessa realidade dos juros controlados para os juros livres, onde os prazos são negociados entre o financiador e o tomador dos recursos. Então, muitas vezes, falar em eu quero alongar esse vencimento, eu quero fazer uma captação para substituir uma série de pequenas contas que eu tenho, essas ferramentas elas estão disponíveis, mas elas estão disponíveis
para quem tem a vida organizada, para quem tem um bom fluxo de caixa, para quem sabe o que quer, né? Na vida, sempre um pouco daquela história, se você é o condutor ou se você é o passageiro, né? E o financeiro não é diferente disso, né? O agricultor, ele tem que ser o condutor disso. Ele não tem que ser conduzido pelas contas e pelas entradas. Ele tem que construir essa capacidade de estruturação, de financiamento, para passar momentos maravilhosos, como nós vivemos nos últimos anos, e fazer uma boa reserva, ampliar os seus negócios, investir em equipamento, compra diária, e viver momentos mais complexos. Como esse ano muita gente vai ter uma variabilidade de produção. A gente agora que a gente está gravando, a gente tem a colheita, está acabando a colheita das sojas precoces aqui. A gente vê números muito díspares, de 30 sacos a 55 sacos. Né? Então, essa disparidade, né, é uma realidade que o produtor já tem que estar se preparando desde dezembro, quando ele implantou a safra e no período vegetativo não viu chuva. Era lá que ele tinha que falar como é que fica o meu fluxo de caixa. Não é na colheita o momento de agir. O momento de agir é a hora que a gente tem a informação e a gente entende de como essa informação que vem da agrícola afeta o fluxo de caixa, que vai mudar a realidade do financiamento e que vai permitir com que os produtores passem com maior tranquilidade. Eu não tenho dúvida que os produtores têm muito mais patrimônio do que obrigações. Então, todos passarão. É muito uma questão de se vão sofrer ou não vão sofrer para passar um período mais difícil. Pedro, nosso tempo tá se acabando, mas eu acho que ficou claro que os dois motes aqui da nossa conversa de risco são comunicação e capacitação. Acho que são pilares importantíssimos, né, que a gente precisa começar a adotar e ver nas propriedades brasileiras em maior número. Como é que você enxerga que o papel da capacitação e de ferramentas como a Academia da Governança podem ajudar o produtor rural? E eu só queria reconhecer que ao longo dos últimos anos, os agricultores têm evoluído muito. Né? Eu acho que a gente vê ano a ano, quando a gente vai a campo, vivo o campo algumas vezes por mês, a gente vê o quanto de um ano para o outro todos os grupos tão diferentes estão incorporando tecnologia, não só no campo, mas também no escritório, também em gestão. Né? Isso a gente tem que reconhecer. E a grande missão da Academia da Governança que a gente tem é entender que cada família está em um ponto dessa jornada. E cada um vai construir o que é a sua solução. E o que a gente, mais do que colocar um ponto inicial e um ponto de chegada, a gente entende que aqui é quase que uma estrada, cada um vai usar um pedaço dela. Então é de como a gente consegue disponibilizar conteúdo, provocações, dados, ferramentas, para que no momento onde aquele grupo familiar, aquele empreendedor tem uma necessidade, ele é capaz de se conectar, consumir aquele conteúdo, ter as discussões internas, se conhecer melhor, se adaptar, evoluir e resolver aquele tema. Eventualmente ele vai conseguir fazer isso sozinho, talvez precise de alguma ajuda externa, talvez queira ir para a próxima etapa, talvez precise para a próxima etapa, ou ele só precisa resolver aquele tema. Então, muito mais do que ter uma trilha obrigatória, né? Um pouco da cabeça da faculdade que você tem, no primeiro ano isso, aí depois você sai de lá com um diploma. Aqui a gente entende que é uma lógica muito a gente tem que ter o conteúdo bem organizado para ajudar no momento correto, na profundidade correta, os nossos clientes atuais e os nossos futuros clientes. Perfeito. Pedro, acho que para finalizar aqui, a gente queria deixar um espaço aberto, se você quer deixar algum recado para quem está assistindo, então pode ficar à vontade. Eu queria agradecer o convite de vocês
mais uma vez, por estar aqui na Academia da Governança, e eu terminei falando do que a gente quer com a Academia da Governança, mas eu acho que claramente o que a gente quer é ajudar os nossos clientes, né? E a gente vai ter muito mais chance de acertar em o que é a necessidade dos nossos clientes, se eles nos falarem quais são as dores, trouxerem sugestões, né, dúvidas, críticas, né? Eu acho que a gente vai conseguir fazer algo muito mais rico construindo em conjunto, muito mais do que a gente aqui do estúdio gravando a partir das nossas cabeças aqui, né? Estando junto com os nossos clientes, fazendo junto, eu acho que a nossa chance de acertar é muito maior. Então pedir aqui todo mundo que assiste esse vídeo aqui que deixe aqui a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, que é por isso que a gente está aqui. A gente só faz a gente faz a Academia da Governança para os nossos clientes. E é a única razão do banco estar aqui, né? E 2, da Academia da Governança existir. Então, é isso que a gente quer maximizar com essa iniciativa. Perfeito. Bom, então, novamente, muito obrigada, Pedro, pela participação. Obrigada também, Nath. E nos vemos no próximo episódio. Se você gostou desse conteúdo e quiser saber mais, acesse a Academia da Governança Agro do Itaú BBA no link da tela. Te vejo lá!